Fala, meus amigos do canal, como vocês estão? Eu sei que eu fiquei um tempo sem fazer live e vídeo também. E vamos para, já sem enrolação, já vamos para mais vídeos. Vamos embora, vamos dar aquela reagidazinha. Se o computador colaborar, né, obviamente. Mais cedo vocês viram errada a minha em relação a essa série. Muita gente acha que por conta de algumas coisas que eu postei sobre o tema e também em relação a algumas falas minhas de FNAF. E isso foi um erro meu. Eu sou absurdamente fã de FNAF. Acompanho a série desde 2016 ou 2015. Eu nunca zerei nenhum deles, mas eu já joguei a maioria. E eu fui ver o filme nos dias de estreia e eu tive a decepção na hora 0, na semana 1. O que eu quero dizer com tudo isso é que eu já botei muito do meu tempo no universo de Five Nights at Freddy's. Nesse canal aqui, eu já fiz o iceberg de FNAF, que na boa, não olha esse vídeo. Eu fiz ele bem nas coxas. No meu canal Seu Whip, eu já fiz um vídeo sobre uma fangame, mas eu nunca falei da série principal, e eu não pretendo fazer isso tão cedo, ainda mais com o rumo que ela tá tomando agora. Mas eu já deixei bem claro em vários locais o meu amor pelas fangames de FNAF. E nesse vídeo aqui eu vou estar falando de uma fangame, não exatamente, mas acreditem em mim, é tão fascinante quanto. Meus amigos, FNAF World Mobile Port, a versão mais estranha de FNAF. Vambora, vamos ver. Antes da gente cair de cabeça nesse assunto, eu queria dar um pequeno contexto pra vocês. É eu que vou passar esse contexto. Oi, gente, eu sou o Viral do canal Viral Quest. E bom, vocês sabiam que a frase fangame praticamente virou sinônimo de FNAF? Eu sei que muita gente vai argumentar dizendo que o Sonic ou o Mario tem mais fangames com os famosos .exe. Mas, cara, se você for ir no Google agora e pesquisar por qual o jogo com mais fangames no mundo, o Google só mostra FNAF no Game Jolt. Fangames de FNAF literalmente são catalogadas como gênero. E por que isso acontece? Simplesmente porque existem infinitas fangames de FNAF, desde fangames meme, como por exemplo Fun Times at Homer's, uma fangame onde você vai precisar sobreviver ao Homer e aos outros personagens dos Simpsons, e inclusive tem personagens raros dos Simpsons nessas fangames, como o irmão perdido do Bart, o Porco-Aranha e até o Golden Homer. A gente também tem fangames mais sérias, como por exemplo Five Nights at Candy's, que eu acho que todo mundo já conhece. Ela inclusive faz parte da Funverse, mas tem fangames pesadas e polêmicas, como por exemplo a Dormitabis, que se você não conhece nem vale a pena ir atrás. Resumindo, a gente tem fangame de tudo, mas o que acontece com as ideias de fangames que não conseguem ir pra frente, seja por falta de tempo ou dinheiro? Bom, essas viram analog horrors. Querem um exemplo? The Walton Files. Essa era uma história que inicialmente foi pensada em ser uma fangame de FNAF, mas terminou virando um analog horror, um dos melhores analog horrors que a gente tem hoje. Na verdade, foi bom isso aqui não ter virado fangame. E afinal, que FNAF Weird Mobile Port tem a ver com tudo isso? É que esse analog horror meio que se encaixa nesse caso. Ok, vamos ao Mobile Port. Como o próprio nome sugere, isso aqui é um port mal feito de FNAF para uma versão de celular. Port esse que foi modado. Modado significa que foi aplicado um mod sobre ele. Para os leigos. Esse vídeo vai nos apresentar uma literal fangame disfarçada de port. Esse vídeo inteiro vai seguir uma construção bem similar à que os vídeos do Vibing Leaf apresentam. E vocês vão entender do que eu tô falando. Nesse vídeo a gente vai acompanhar um youtuber que encontrou uma versão um pouco estranha de FNAF para celular. E ele quer mostrar essa versão pra gente. Abre aspas. E aí, gente? Fã da Fred Fazbear aqui. Hoje eu vou estar jogando um port de FNAF para celular. Aproveitem o vídeo. Logo no menu, a gente é recebido com essa tela, que lembra vagamente a tela inicial de FNAF 1. Tirando o fato que o Fred, ou seja lá o que é isso aí, tá com a cara derretendo. E essa fangame também tá em russo. A escrita em russo que tá no menu diz algo similar a Inferno Infinito com Fred. E meu Deus, que dor no coração. Meus amigos, Lore do Ewip aqui. Eu sou extremamente cagado com vírus. E esse meu medo já me levou a fazer coisas bem desnecessárias, como por exemplo, formatar o PC por nada. Inclusive um outro contexto, dentro do contexto aqui pra vocês, a thumb desse vídeo foi feita semana passada, e nesse meio tempo eu já formatei meu PC por uma outra coisa que me deixou com medo relacionada a vírus. Ou seja, essa thumb que vocês estão vendo, eu não posso alterar, porque eu perdi o arquivo. Tá entendendo como isso aqui já ficou paranoico? Eu formato meu celular, inclusive, por nada. É por isso que hoje em dia eu tenho 3. Um pra upar vídeo, um pra ter as senhas do canal e um pra usar na rua, caso eu seja roubado eu não perco nada. Tudo por medo de vírus. E antes que vocês perguntem, sim, eu pago antivírus. Quando eu entro em site ou baixo algo na internet e essa parada tá em russo, meu coração gela. Aquele mesmo sentimento de pôr a mão sobre o bolso e não sentir o celular. Aí quando essa fangame se mostrou com escritas em russo, eu já
por dentro. Ah, Ip, tu tá sendo exagerado. Calma, vai piorar. Quando o youtuber clica no start, a gente vai receber um pouco da lore dessa fangame. Porque, sim, ela tem uma lore própria. O infortúnio se esgueirou sobre você e você foi arrastado pro inferno. À medida que você atravessa o escuro, você encontra o que inicialmente parece ser um porto seguro. Você fica na luz, sem saber o que fazer a seguir. Você se pergunta se está sozinho nesse lugar. Enquanto essa frase aparece na tela, essa silhueta aparece junto. E essa coisa é a gente. E essa frase claramente está se referindo à provável pizzaria que a gente tá. E eu digo provável porque eu não acho que essa história se passe numa pizzaria. Mas vamos continuar. Você logo descobre que não, você não está só. Há 4 monstros famintos aqui embaixo. Eles não são alimentados há muito tempo e farão o que for preciso para comer. Junto dessa frase, mais 4 silhuetas aparecem na volta, sendo uma para cada animatrônico citado. Quando o vídeo fala que há 4 monstros aqui embaixo, isso me fez crer que a gente não tá numa pizzaria, mas sim em alguma espécie de calabouço. Talvez eles tenham prendido os animatrônicos aqui. E ainda tem mais uma coisa que confirma que a gente não tá numa pizzaria. Todo o local onde o game se passa tá diferente. Na sala do guarda, boa parte das coisas que montavam a atmosfera de pizzaria, de local constantemente frequentado por crianças, sumiu. A gente não tem mais as fanarts na parede e nem o ventilador. Uma das únicas coisas que permaneceu aqui foi o pôster, e ele tá claramente diferente. Afinal, os animatrônicos estão sem os seus rostos. Nos lados, aonde antes ficavam as portas, agora ficam corredores bem longos, e isso dá pra notar quando o player acende a luz. Inclusive, imagina a agonia que não daria tu acender a luz do corredor e ver um animatrônico correndo na tua direção. As portas, a gente tem esse corredor. E eu tô falando porta, mas não é mais uma porta. Agora a gente tem uma grade no lugar, o que aumenta mais ainda as minhas suspeitas de que a gente não tá numa pizzaria. E quando a gente olha as câmeras, a gente nota que de fato os animatrônicos estão diferentes. A Chica e o Bonnie estão sem rostos e sem alguns dos seus membros, enquanto o Fred parece que acabou de dar um tapa, tá com o olho estraladão. E quanto ao Foxy, ele tá tão na dele quanto nos FNAFs normais. Mas na placa dele, onde normalmente tá escrito Sorry, Out of Order, dessa vez tá escrito Vá para e o resto não dá pra ler. E esse vá para me faz crer que o resto seria um link. Talvez fosse bom, não dá pra ler. Essa versão inteira de FNAF tá meio lavada. Ela parece que foi inteiramente feita com IA. A impressão que deu é que o criador mirou em medo, mas não medo pela imponência ou aparência dos animatrônicos, mas sim medo do estranho. Tipo, essa gameplay inteira é estranha. E mais pra frente no vídeo, esse jogo vai te despertar outros tipos de medo. E vocês já vão entender do que eu tô falando. A partir da 1 da manhã, os animatrônicos vão começar a sair do que seria o palco pra atacar o player. E a frase "a caminho" aparece na tela. Olhando a câmera das mesas, a gente pode ver versões distorcidas do Bonnie e da Chica, que alimentam mais ainda aquele sentimento de estranho. Nessa hora, o player vai voltar pra sala e vai conseguir ouvir a correria do Bonnie pra tentar pegar ele. Infelizmente, a gente não pode ver o Bonnie correndo aquele corredor todo. Mas só a imagem dele com a cara enfiada na grade já iria consagrar essa fangame como uma das mais intensas de FNAF. Enfim, como a gente viu nas câmeras antes do ataque, a Chica também saiu. E, bom, ela tá na câmera ao lado da porta, numa pose que ela realmente fica no jogo. Mas ela tá claramente editada. Que é isso? Mano, que coisa ridícula. Eu acho engraçado que o criador fez essa edição claramente pra deixar a Chica mais assustadora, mas pra mim ela só ficou parecendo uma galinha, mais do que nunca nesse print. Não demora muito e ela sai da câmera pra porta. E ela tá assim no jogo. E eu não vou comentar muito sobre. Às vezes o criador acerta no estranho e às vezes no cômico. A Chica vai acabar saindo da porta e nisso o player vai olhar as câmeras de novo. E na câmera das mesas, o Fred vai estar no canto. E o Foxy ainda não se moveu. E o player até comenta sobre isso. Ele diz que a IA do Foxy provavelmente tá quebrada. Até onde eu sei, o Foxy não sai na primeira noite muito. Talvez essa versão que ele tá jogando seja mais difícil e ele tá estranhando o fato do Foxy não ter saído ainda. Também não sei porque eu tô catando lógica nisso. O game nem tem bateria. É só ele se trancar na sala e já é Elvis. Olhando a câmera do palco, Bonnie e Chica voltaram pra sua posição normal. Olhando a câmera da porta, o Fred tá ali. E isso sim é um problemão. E o player tava reclamando que o Foxy ainda não atacou, né? Refutado em menos de 2 minutos. Isso porque a Pirate Cove tá vazia. Eu amei a reação do jogador. Nessa cena, a gente vai conseguir ter uma visão de como é a aparência do Foxy nesse jogo. E honestamente, ele tem o design mais incômodo de todos. Logo após esse ataque, se a gente olhar pra câmera dele de novo, ele vai estar lá de volta. E sabe quem mais tá de volta? O Bonnie, na nossa porta, no caso. Tá. Que
tá acontecendo? Tá óbvio que esse port mobile não é um port, mas sim uma espécie de fangame, e uma bem assustadora, inclusive. Mas ela tem um propósito a mais. E o pior de tudo, esse propósito flerta com um perigo real, da vida real. Isso porque no meio da gameplay, isso aqui vai acontecer. O player que tava gravando isso cita não saber o que aconteceu, mas ele fala que essa tela apareceu algumas vezes durante as jogadas dele. Vamos analisar a tal tela. A mensagem dessa tela pede para que a gente doe dinheiro para um site russo, e em troca a gente ganharia 10% de aumento nos nossos bitcoins, ou algo assim. Shut up and take my money. Site russo, Bitcoin. Olha o medo do vírus voltando a cavalo. Ao lado dessa mensagem, a gente vai ver uma espécie de tica, e na roupa dela tá escrito Deus te ama. Antes da gente sair dessa tela, a cor e a mensagem mudam para algo que não dá pra ler. Na verdade, dá pra ler só o começo. Fica algo como o amor de Deus não pode e o resto tá ilegível. Se isso tivesse acontecido comigo, eu já teria rodado Kaspersky no meu PC 5 vezes seguidas. Mas o nosso player é corajoso e continua jogando. Na câmera do corredor, a gente vê o Bonnie um tanto quanto estranho. Parece que tacaram fogo e chutaram, coitado. Na câmera principal, a gente vê uma tica cabeçuda, e na câmera do Fred, ele vai estar encarando a câmera. Bom, meus amigos, até aqui, esse jogo tá parecendo muito um tipo de vírus que a gente chama de cavalo de Troia. Cavalo de Troia é um tipo de malware, um vírus que se disfarça de algo, mas que na realidade ele tá ali pra roubar os teus dados ou te espionar. Isso vai depender muito de qual tu pegou e da onde tu pegou. No caso, esse port mobile parece estar tentando tirar o teu dinheiro de toda forma, ou então só te atolar de anúncio. Seria muito maneiro se abrisse um anúncio no YouTube agora. Não abriu, né? E eu digo tudo isso baseado nos anúncios de Bitcoin que a gente viu no meio do jogo. E também com o que a gente tá pra ver agora. Isso porque no meio da gameplay do absolutamente nada, a gente vai tomar um jumpscare de AD. E o AD é basicamente o jogo querendo promover um site de filmes não originais. Foi mal, não vou poder ler o que tá escrito. O YouTube encrenca se tu falar a palavra que se refere ao que o Edward Kenway é no Assassin's Creed 4. Inclusive, nessa tela tem um link para acesso do tal site. Mas, felizmente, o link tá ilegível, porque certamente ia ter pateta para procurar e pegar 200 trojan no processo. Faltou ar. Foi com essas duas telas que o jogo deixou claro que a gente não tá lidando com o jogo, mas sim com um malware. E o pior de tudo, esse vídeo tá se baseando em algo que realmente aconteceu, mas eu já explico mais sobre. Voltando ao vídeo. O player vai nos contar que as 3 e 4 da manhã foram bem entediantes, mas que esse tédio foi compensado às 5 da manhã. Isso porque às 5 da manhã, um som muito estridente começou a tocar. E olhando a câmera das mesas, todos os animatrônicos estavam juntos, olhando pra câmera, mas isso não durou muito. Todos eles vão sair da câmera para dar espaço para essa coisa. Eu não faço a menor ideia do que é isso, mas isso aqui me lembrou vagamente as mini-arenas do FNAF Sister Location. Mas Agora, calma aí. Eu não sei. Mas essa coisa age diferente. A gente tá nas 5 da manhã, falta menos de 1 hora pra noite acabar. E essa coisa vai pulando de câmera em câmera até alcançar o player. Essa coisa age mais agressivamente do que todas as outras. Quando o player olha pra câmera ao lado, tá lá essa coisa. Quando o player olha pra porta, tá lá essa coisa. Quando o player vai olhar pras câmeras, essa coisa vai estar na Pirate Cove, essa coisa vai estar no palco, essa coisa tá nas duas portas. E bom, lembra que eu falei que o game não tem luz? Ele tem. A gente só não tem a marcação visual dela. E justamente nessa hora, a luz vai acabar. E essa coisa já tá na sala do player. Ah, quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Qual é a chance do relógio flipar estando nessa tela? Deus! Por favor! Por favor, por favor, por favor. Ganhamos! Ter sido salvo no último segundo não foi bom pro nosso player. Afinal, é agora que esse port mobile mostra pra que veio. Você tem 30 segundos pra doar ou então a gente vai vender as suas informações privadas por dinheiro. É, meus amigos, cavalo de Troia. Mas isso aqui não é um simples cavalo de Troia. A gente tá lidando aqui com ransomware. Ransomware é um vírus que pede por resgate. Normalmente, quando uma máquina se infecta com isso, o teu PC ou o celular vai ficar inutilizável. E todos os teus dados vão estar na mão do hacker, dono do script que tá rodando. Para conseguir tuas coisas de volta, tu vai precisar pagar pelo resgate. O hacker vai te pedir um valor caro e normalmente em bitcoins. E se tu não tiver esse valor, ou o hacker vai te expor, ou ele vai apagar
apagar tudo que tu tem. E eu sei que ter o PC formatado à força talvez não seja tão horrível, mas é aí que tá o pulo do gato. Esses hackers que aplicam ransomware normalmente miram em empresas que têm servidores. E nesses servidores tem anos e anos de trabalho armazenados. E perder todos esses dados pode resultar até mesmo em falência. E é aí que os ransomwares brilham. E agora vem a pior parte dessa história toda. Essa versão de FNAF com vírus é baseada em uma versão real de FNAF que vinha acompanhada de um vírus. Eu tô falando da FNAF Stingray. Eu quero deixar claro que boa parte das coisas que eu vou falar agora eu vi lá no canal do Matheus FNAF. Créditos totais a ele. FNAF Stingray era um APK de FNAF 2 que vinha com vírus um tanto quanto comum por volta de 2014 a 2015. O famoso Elite.Android. Aquele que quando tu abria o teu programa que estava infectado, tu era agraciado com a tela Obey or Be Hacked. Obedeça ou seja hackeado. Inclusive, pelo que eu entendi, esse vírus começou a ficar famoso há alguns anos atrás, lá na febre do Angry Birds. Isso porque as primeiras aparições dele foi num APK do Angry Birds Transformers. Mas claro, ele chegou no FNAF. Mais especificamente num APK do FNAF 2. Boa parte das informações que a gente tem de como esse vírus operava são teorias e relatos das pessoas da época. Basicamente, o FNAF Stingray não era um jogo. Era um arquivo de uns 600 KB que, quando instalado, ele ia pedir a permissão da toda no teu celular. Tudo para conseguir se espalhar via SMS para todos os teus contatos e travar o teu celular, literalmente resetando ele de fábrica. Pelo que eu entendi, o Stingray era um vírus falso. Um vírus que falava obedeça ou seja hackeado, mas não te hackeava de fato se tu não obedecer. De novo, foi isso que eu entendi. Atualmente, essa versão Stingray é quase uma lost media. Existem versões dele por aí, mas nunca dá para saber se é alguém querendo tornar essa lenda real ou se de fato é o Stingray. Isso se ele tiver existido. E bom, esse vídeo que a gente acabou de ver desse porte mobile de FNAF é claramente baseado nessa versão de FNAF. E honestamente, eu amo quando uma creepypasta ou analog horror tenta chegar perto da realidade. E essa atmosfera do vídeo me lembrou muito a do vídeo Parasite do Vibing Leaf, que brinca justamente com a mesma premissa, um vírus ladrão de dados, só que no Angry Birds. Inclusive tem vídeo desse tema aqui no canal. O Vibing Leaf se baseou na infecção do Elite.Android no Angry Birds Transformers, enquanto o Uncle 1 se baseou na invasão do mesmo vírus no FNAF 2. E o Vibing Leaf até elogiou esse trabalho nos comentários do vídeo. Amigos, isso é FNAF World Mobile Port. Como eu deixei bem claro, eu de medo de vírus, invasão e etc. Por conta disso, essa... Mano, maneiraço. Aí, loucura, tá? Loucura, tá? Imagina você hackeado, tá jogando um jogo, filho. Tá doido. Tá doido, tá doido, tá doido.